para todos vocês zootecnistas que estão chegando aqui na minha live. Hoje tenho certeza que o Instagram vai ajudar e a gente vai conseguir fazer essa live que estava agendada na semana passada. Essa live de hoje vai falar sobre zootecnista fala em público? Então, estou esperando você, zootecnista, e os simpatizantes da zootecnia que acompanham aqui o meu Instagram para acessarem, entrarem na nossa live, porque hoje nós vamos receber um convidado especial, que é Renato Feijó. Olha aí o Márcio já entrando, seja bem-vindo, Márcio. Espero que você aproveite o conteúdo de hoje dessa live, que você tire suas dúvidas. Hoje nós vamos receber Renato Feijó. Renato é uma pessoa que tem muito conhecimento nessa arte de falar em público e tem muita coisa bacana para passar para a gente. Então vocês, Matheus, seja bem-vindo, Elaine, seja bem-vinda, boa noite, gente, sejam muito bem-vindos. Eu já vou pedir a vocês que estão entrando, Elaine, Márcio, Matheus, que aperte aí nesse aviãozinho, encaminhe essa live para os seus amigos, para que eles também tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso que nós vamos falar hoje. E aproveite também, aperte nesses coraçõezinhos, que é a certeza que eu vou ter que vocês estão conseguindo me ver, estão conseguindo me ouvir. Então, aperta esses corações aí, para que eu saiba que vocês estão conseguindo assistir essa live perfeitamente. Então, para vocês que não me conhecem e que vai ver essa live na reprise, meu nome é Simone, sou zootecnista formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou também técnica em agropecuária e hoje estou terminando uma pós em gestão de projetos. Além de fazer esse trabalho bacana com muitos zootecnistas tops aqui no Instagram. Zootecnistas, técnicos agrícolas, agrônomos, veterinários. Então aqui nesse Instagram tem todas as ciências agrárias, além de pessoas que fazem odontologia, que fazem pedagogia e que de alguma maneira se identificam aqui no meu Instagram. Então, eu hoje não vou me adentrar muito na conversa, porque a gente tem que aproveitar que o Instagram não está bugando para chamar Renato. Renato Feijó é um amigo meu muito especial, que trabalhou comigo na última empresa, nós trabalhamos juntos no Serviço Social da Indústria. E Renato, ele é analista e desenvolvedor de sistemas. Vou perguntar a Renato, quando ele entrar, daqui a pouquinho, o que é que um analista e desenvolvedor de sistema está fazendo no Instagram de um zootecnista e ensinando, passando para a gente esse conteúdo muito importante, que é falar em público. Então, quero dizer que vocês que estão entrando, Vitor, eu acho que é Georgia Rosa, Ivan Lima, sejam muito bem-vindos aqui no meu Instagram. E o Weslas, eu acho que é isso, entrou agora. Gente, muito bem-vindos, boa noite. E agora vamos chamar Renato para que ele passe um pouco desse conhecimento fantástico que ele tem na arte de falar em público. Vamos lá. E na arte de quem faz ao vivo, a gente lida com alguns efeitos sonoros, né, que está acontecendo aqui. A gente vai num barulhinho da vizinhança, a gente vai numa zoadinha aqui, outra ali, mas a gente consegue fazer a live hoje, não é isso, Renato Feijó? Graças a Deus, hoje parece que vai dar tudo certo. Parece não, né? Já está dando tudo certo. Apesar de que, como você falou, né? A gente tem que conviver com alguns barulhinhos assim. Meu vizinho aqui resolveu testar a moto que ele deve ter comprado agora há pouco. É isso, é isso. Aqui também a gente lida com crianças brincando, mas é assim mesmo. Contanto que a gente consiga passar o conteúdo que a gente tem que passar, que a gente tenha a integração desses zootecnistas, desses técnicos agrícolas, desse pessoal que está aí entrando, vai dar tudo certo, né não, Renato? Com certeza. Acho que vai ser uma noite bem proveitosa.
e tem tudo para a gente fazer uma live assim, daquelas de dar água na boca e deixar o povo com vontade de já ter a próxima. Isso. Então, eu vou pedir para que você, eu já fiz a introdução aqui sobre quem é Renato, mas eu vou querer que você se apresente para o pessoal, fale um pouco de você, antes da gente começar sabendo se o zootecnista fala em público. O Wesley, ela está dizendo, Renato, que a tua voz está um pouquinho baixa, está muito baixa. Meu áudio é? Isso. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? O meu áudio tá legal, a imagem tá legal. Vão dando ok aí, tá, gente? Aproveita e envie essa live para o restante dos seus amigos, para que eles tenham acesso também ao nosso conteúdo e possam interagir aqui com a gente. E aí, Renato, fale aí para ver se a gente consegue lhe ouvir. Testando, 1, 2, 3, testando. E aí, gente, melhorou? Então vamos embora. Vamos lá, agora sim, melhorou. Então, beleza. Vamos dar continuidade. Maravilha. E como a gente estava falando, se apresente para essa galera aí que está entrando. Cleicivan, Marcos, boa noite, sejam bem-vindos. E a gente vai começar a live ouvindo Renato se apresentar aqui para a gente. Renato, conta um pouco sobre você. Boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Renato Feijó e acredito que desde os 17 anos que eu venho trabalhando a questão do falar em público. Eu sou de uma família cristã, então sempre fui rodeado de pastores, sempre estive à frente de alguns trabalhos na igreja, e isso me permitiu vivenciar algumas experiências, como começar a usar uma tribuna, a usar um púlpito, né? Desde os 16 para 17 anos, basicamente isso. Mas a minha vida toda eu estudei informática, né? Eu fiz eletrônica, depois informática, fiz o superior de desenvolvimento de sistemas, fiz uma pós em gerenciamento de informática. Informática é a minha paixão, eu sempre trabalhei com isso desde 96, na verdade, desde 96 que eu trabalho com informática, praticamente aí 23 anos, né? Então, já tenho alguns anos de estrada aí, né? Já estou aí com cerca de 42 anos, com mais ou menos 42 anos, né? 40 e alguma coisa. Mas é isso. E hoje eu faço parte, né, do sistema FIEP, né, do Senai, e desenvolvo lá trabalhos na área de inteligência de mercado, na área de informações gerenciais. A gente também desenvolve trabalhos de estratégia, planejamento estratégico, enfim, já há 4 anos, que foi onde eu tive o prazer de conhecer esta pessoa aí, a qual vocês seguem, e tem sido um prazer ainda maior compartilhar com ela dessa caminhada depois que nós nos afastamos um pouco, depois que ela deixou para seguir a carreira solo dela, né, a paixão dela, que é a zootecnia. E aí o que é que um analista de sistemas faz no Instagram de uma zootecnista? De uma zootecnista, né? E ainda, né? Por cima, para falar em público, né? Ensinar técnicas. Exato. Gente, zootecnista precisa aprender a falar em público, zootecnista precisa desenvolver a habilidade de falar em público. Vocês acham ou vocês já tiveram uma necessidade de falar em público e tiveram dificuldade e tiveram bloqueios, deu aquele branco, o famoso nervoso, a mão fria, o suor na testa gelado, as pernas tremendo? Vocês já passaram por isso? Falem aí um pouquinho, comentem aí um pouco disso. E aí, zootecnistas, falem aí. Cleicivan, Matheus, Maílza, Gilson. Gilson, gente, ele não é zootecnista, mas ele é um grande apreciador da nossa profissão. Ele sempre está, viu, Renato, interagindo aqui no meu Instagram, responde às lives. O interessante é isso, que ele responde às lives. Elaine também, que está nos assistindo.
que ficou muito ansiosa para essa live. Elaine já está falando aqui, ó. Eu fico muito nervosa. O rosto queima, né? O rosto queima, o Wesley está dizendo. Então, e aí? O que é que elas podem fazer para que isso não aconteça? Existem técnicas, Renato? Conta aí pra gente. Fala aí. Gente, na verdade, tudo isso que vocês sentem, né? Toda essa somatização, o que é que isso significa? Você está se colocando numa condição de desconforto. Você está se colocando na frente das pessoas, você está se colocando numa posição de destaque, e você, naquele momento, vai ser observado e vai ser visto por muitas pessoas. Algumas pessoas ou muitas pessoas, depende do público que você tiver à frente. Nessa hora, o teu cérebro, ele de alguma forma precisa externar que ele está se sentindo desconfortável. Então, como a função primordial do teu cérebro é te defender, é fazer com que você vá para algum lugar seguro, é fazer com que você volte para a tua zona de conforto, para um lugar onde ele não precise trabalhar tanto e gastar energia, ele vai fazer com que o teu corpo demonstre e exiba sinais de que ele está desconfortável, de que ele não está bem, de que você precisa de alguma forma resolver aquele problema e sair dali. É aí que é a grande sacada. Isso que a gente sente, tremor nas mãos, o frio na barriga, gente, dor de barriga, vontade de ir ao banheiro, o suor frio. De fazer xixi, ó, o Helder tá falando que ele fica com vontade de fazer xixi. É terrível. De fazer xixi. Tudo isso que você passa, tudo isso que a gente sente, é algo extremamente natural. Olha só, se existe um indivíduo que já não sinta mais esses sintomas, talvez ele tenha chegado num nível tão evoluído da espécie humana que ele precisaria realmente ser tratado como um anjo. Porque isso é algo absolutamente normal. Todos nós vamos sentir isso. É o nosso cérebro dizendo, olha, você precisa sair dessa situação, eu não estou me sentindo bem. E o que é que acontece? Você tem alguns minutos para decidir se vai continuar fazendo o teu cérebro sofrer um pouquinho ou se você vai dar a ele a chance de se proteger e voltar para uma zona de conforto. O que acontece, Renato, é que... É interessante isso que você está falando, pedindo um minutinho da tua fala, porque a gente que trabalha com palestra, com treinamento, apresentando um trabalho, defendendo um TCC, quando a gente entra, os 3 primeiros minutos, exatamente isso que você falou, são cruciais. A gente fica naquela, eu corro ou eu fico, né? Mas quando você começa a falar do que você tem propriedade, daquilo que você estudou, daquilo que você conhece, aquela sensação de desconforto, ela vai desaparecendo, né? Aos poucos, depois de passar dos 3 primeiros minutos de sufoco, até o seu cérebro entender que aquela situação é uma situação normal, aí você vai relaxando, você vai conseguindo se inteirar com o teu público, e essa sensação ela vai amenizando. Eu estou certa? Está certíssima, Simone. É exatamente esse o processo que acontece. Os primeiros 3 minutos, de 3 a 5 minutos, é o que a gente precisa literalmente driblar esse processo, todo esse desconforto, encontrar algumas formas de fazer com que esse tempo passe, porque logo depois o teu cérebro entra num outro estágio, que é o estágio de, bom, ele não saiu. O perigo está aqui na minha frente. E agora, o que é que eu preciso fazer? Eu vou precisar me defender de alguma forma, porque ele não se mexeu, ele continuou aqui. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar agora as armas que ele vai ter para tentar ainda te defender. Só que nesse momento, as armas que ele tem já estarão bem enfraquecidas, porque ele já vai ter percebido que o ambiente não é tão hostil assim. Na verdade, as pessoas estão até receptivas a você,
elas estão olhando para você de forma interessada. Nos 3 primeiros minutos, quando você olha para a tua plateia, a impressão é de julgamento. A impressão que dá é que a tua plateia está te devorando vivo, é que ela está te julgando, está olhando o teu corte de cabelo. No meu caso, eu não tenho esse problema, né? Exato. Mas, né, você, Simone, certamente tem. Então, nesse momento, você acha que elas estão julgando o teu corte de cabelo? Será que o meu olhar está bem? Será que a minha maquiagem está boa? Será que as minhas unhas estão bem? Enfim, será que a minha roupa está agradável? E os homens não passam muito diferente disso. Será que eu estou bem apresentável? Será que eu estou dando margem para alguma interpretação errada? Será que eu estou dando uma boa impressão? Esse momento de julgamento se dá exatamente nesses 3, 4, 5 minutos iniciais. É quando você olha os olhares e você tenta interpretar a expressão facial do teu público. E aí é nessa hora que o teu cérebro começa a ficar desconfortável, porque vai ter gente que vai estar franzindo a testa, vai ter gente que vai estar fazendo uma cara de sono, vai ter gente que vai estar mexendo no celular. Vai ter gente que vai estar mexendo no celular, vai ter gente que vai estar fazendo uma cara de desdém, vai ter gente que vai estar dizendo, meu Deus, mais uma apresentação, mais uma palestra e tal. E aí tudo isso entra para você como aspectos negativos da tua apresentação. Mas aí é a grande chave da questão. Ultrapassados esses 3 minutos... Olha aí, gente, a grande sacada aí da questão. Não percam ultrapassados esses 3 minutos, 3, 4 minutos, o teu cérebro começa a entender que, na verdade, não é bem assim. As pessoas são daquele jeito porque são as expressões delas e que você não está, de alguma forma, sendo julgado, sendo criticado. As pessoas estão apenas esperando para ver o que é que você tem a dizer. E aí sim, aí ele vai lá a fundo, começa a buscar o que tem dentro de você, e aí ele diz, nessa hora eu preciso botar para fora o que eu tenho aqui dentro, e é muito interessante isso. E aí você começa a falar, e vai falando, e o teu corpo vai relaxando, você vai entrando num estado de flow. As pessoas vão interagindo, né? As pessoas vão interagindo. E o que é interessante é que, nesse momento, é importante você fazer um bom uso, primeiramente, das mãos, porque as mãos elas vão chamar a atenção para você, mas elas não podem, em si, ter muito movimento para que elas se tornem a tua distração e a tua atração, ou seja, as pessoas precisam prestar atenção em você e não no que você está fazendo com as mãos. Você não está fazendo aqui, né, um show de mágicas. Você está fazendo uma apresentação e as tuas mãos, elas são a extensão da tua fala. Elas são o movimento natural da tua fala. E você pode utilizá-las de forma muito tranquila, não precisa ter medo. As pessoas têm muito medo de usar as mãos, né? Você vê pessoas que estão iniciando nessa fase, colocar a mão no bolso, colocar a mão para trás, colocar a mão do lado. E a gente deve fazer isso, Renato? Tira essa dúvida minha. Que pode ser uma dúvida das pessoas que estão acompanhando a gente. Colocar a mão no bolso. Eu estou lá ministrando a minha palestra ou apresentando um trabalho. Colocar a minha mão no bolso é uma coisa que eu devo fazer? É legal para quem está vendo, para quem está assistindo a minha palestra, a minha apresentação? Olha só. Existem diversos tipos de palestra, existem várias apresentações, existem diversas formas de você falar em público. Em alguns momentos, dependendo do teu público, dependendo do que você esteja falando, você até pode colocar as mãos no bolso. Não significa que é algo proibido colocar as mãos no bolso ou que isso vai detonar a tua palestra, muito pelo contrário. O que vai detonar a tua palestra é o teu conteúdo. Mas usar as mãos de forma inteligente para chamar a atenção do teu público e fazer com que eles entendam a movimentação da tua fala é algo muito mais positivo. Mas se eu chego num momento de reflexão, gente, presta atenção aqui comigo. Nessa hora eu posso botar a mão no bolso. Gente, fechem os olhos e escutem um pouco o que eu vou dizer. Nessa hora eu posso colocar a mão no bolso. Mas se eu estiver querendo chamar a atenção de todo mundo, despertar a atenção de todos,
fazer com que eles se animem. Se eu coloco a mão no bolso, eu tenho um efeito contrário. As pessoas, elas me veem como um acomodado nessa hora. E aí elas relaxam. Poxa, eu quero, olha, gente, vamos se animar, vamos se mexer. Eu quero ver vocês com cara de felizes e boto a mão no bolso. Eu estou passando para elas uma imagem completamente diferente daquilo que eu quero que elas façam. Então é nessa hora que eu vou dizer, gente, vamos levantar, vamos ficar em pé, vamos colocar uma cara feliz nesse rosto aí, vamos mudar a nossa expressão. E aí as mãos têm uma função fundamental nesse momento. Outra coisa que é extremamente importante, o olhar. Sabe? Você percebe quando a pessoa está insegura, quando ela fica constantemente desviando o olhar. Olhando para baixo, olhando para cima. Gente, passou esses 3 minutos, olha só. Esses 3 minutos você precisa sobreviver. Então, nesse momento, não olhe para ninguém. Tá? Porque Ótimo, quando você olha, você começa a fazer julgamentos das caras, dos rostos, aí você começa a se incomodar porque está imaginando que eles estão psicologicamente te criticando, mas não tem nada a ver. Mas nesse momento você precisa se livrar de algumas coisas, e uma delas é não olhe para ninguém. Nesse momento, atravesse o teu público olhando lá para o fundo, para a última pessoa da plateia, para o último banco, para a última fileira, porque certamente você não vai conseguir enxergar o olhar dela, e é para ela ou para aquela direção que você deve dirigir o seu olhar. Porque você precisa estar olhando para frente, você precisa estar olhando para o teu público, mas nesse momento, nesse início, encarar o público é bem complicado. Principalmente quando esse medo ainda está sendo trabalhado. Então, nesses 3 primeiros minutos, encara o público meio que, sabe, olhando o vazio, sabe, olhando para frente, mas não encarando o público, olhando lá para o fundo da plateia. A gente aprende isso, que é um terceiro olho. Vamos olhar para o terceiro olho, não é isso? Terceiro olho, é verdade. É muito importante isso, porque a gente não acredita que essas técnicas realmente tenham algum resultado, mas, gente, quando a gente se coloca lá na frente, em qualquer situação, não precisa estar palestrando, não. A gente que é estudante, a gente apresenta muito trabalho, então você, zootecnista, vocês que estão assistindo essa live, e os outros, os demais, Gilson, Elaine, todos que estão aqui, tem algum momento que precisa lidar com o público, com a reunião de trabalho. Então, é muito importante você tentar desviar, nesses primeiros minutos, desviar a sua visão, não encarar ninguém de frente. Por quê? De repente, você vê uma pessoa que não está nem sendo com você. Na verdade, a pessoa fez uma expressão na sobrancelha, sei lá, e você já achou, pronto. Já é comigo, eu não estou agradando. Já não está gostando, já não estou agradando, já não quer nem me ouvir. Isso então, já te passa uma insegurança. Uma insegurança, você começa a gaguejar, você dá aquele branco que Renato vai falar aqui na live. Então, tenta, nesses primeiros momentos, nesses primeiros minutos, não encarar as pessoas. Muito interessante essa técnica de você olhar o fundo da sala, porque as pessoas que estão te vendo acham que você está olhando para ela, quando, na verdade, você está olhando para um terceiro olho, vamos dizer assim. Olho. Né? E não encarando ninguém olho a olho, tete a tete, como diz a história. Amigo, eu tenho só aqui, dá uma paradinha para eu fazer as colocações do pessoal. Gilson, ele colocou, se inteirar em qualquer que seja o assunto, tem que ter propriedade no que está falando. E se não souber responder alguma pergunta que se faça, acho normal. Ninguém só tira nota 10. Exatamente. Não é isso aí? Um dos medos que a gente tem quando se põe na frente de um público é: e se me fizerem alguma pergunta que eu não saiba? Dizer não sei na frente de muita gente parece vergonhoso, mas existem formas de você dizer não sei sem necessariamente você dizer não sei, sabe? Primeiro que você tem que partir sempre do pressuposto de que a tua plateia sabe menos do que você. De cara, você já tem que pensar isso. Isso já vai alimentar no teu coração uma autoestima.
já vai elevar a tua autoestima, porque você, naquele momento, é o detentor do conhecimento. As pessoas estão ali para ouvir a tua palestra, elas estão ali para ouvir o teu discurso. Então, significa que, naquele momento, aquele assunto que você vai falar, ele é de muito maior propriedade para você do que para elas. Exato. E você tem que assumir isso, sabe? Agora, isso que você falou aí tem toda a razão. Eu não consigo me alimentar desse sentimento se eu estiver despreparado. Eu não consigo melhorar minha autoestima nesse momento se eu não tiver feito o meu dever de casa, não tiver preparado o meu esboço, não tiver treinado, não tiver lido bastante aquele assunto, não tiver estudado o beabá. Porque, olha só, perguntas, elas vão poder surgir dependendo do tipo de palestra, né? Se no final for aberto para perguntas, ou até no meio da palestra mesmo, a pessoa levanta a mão e tal. Mas tenha em mente o seguinte, se você é o detentor do conhecimento naquele momento, sabe? Isso não é nenhuma postura arrogante ou soberba ou coisa nenhuma. Mas entenda, se aquela pessoa soubesse mais do que você, ela estaria no seu lugar. É isso que você tem que pensar. Mesmo que ela saiba. Mesmo que você esteja diante de alguém que é pós-doutorado naquilo que você está falando. Talvez o que você está falando para aquela pessoa seja algo extremamente banal, seja algo extremamente raso. Mas é para aquela pessoa. Você não está numa plateia de uma pessoa só. Você tem outras pessoas que estão ali e para todas as outras pessoas você vai ser muito relevante. Então, parta sempre desse pressuposto. Eu estou Muito aqui importante porque eu isso. sei mais do que o que as pessoas estão, do que a minha plateia. E se eu sei mais do que a minha plateia, eu encho o peito, eu vou feito um pombo, sabe? Com todo o orgulho do mundo, porque quem vai falar e quem vai discursar sobre o que elas precisam ouvir sou eu. E se sou eu, a pergunta que vier, eu vou saber responder. Porque é um processo muito interessante. Eu vivenciei uma vez uma situação dessa. Há algum tempo atrás, eu fazia alguns estudos com relação a investimentos, economia, macroeconomia e tal, e eu gostava tanto desse tema, que aí me chamaram para dar alguns estudos, para fazer algumas palestras e tal. E aí eu comecei falando, né, hoje em dia eu não teria a menor condição de falar sobre isso, a não ser que eu voltasse a estudar bastante, mas na época era algo que eu estava muito, muito inteirado. E aí uma bela hora, eu falando sobre investimentos, eu disse assim, olha gente, não é porque o mercado é muito volátil que você vai procurar uma aplicação de baixo risco como a poupança. Quando eu falei isso, aí alguém levantou a mão e eu disse, pois não. Aí ela disse, baixo risco por quê? Qual é o risco que a poupança tem? E olha só, naquele momento, essa resposta, ela veio de forma natural. E eu não me recordo de ter lido ou ouvido em lugar nenhum qual era o risco que a poupança tinha. Mas naquele momento eu me lembrei, porque fazia poucos anos que a gente tinha sofrido, né, o famoso curralito, que tinha sido a retenção das cadernetas de poupança lá no governo Collor e tal. E na hora, isso me veio à mente. Aí eu falei, uma mudança de governo, uma decisão do governo de reter as suas poupanças, por exemplo, como aconteceu no governo Collor e como aconteceu naquela época na Argentina. E isso me veio à mente de forma muito natural. E a pessoa, tá, entendi. E depois Então, eu fiquei Renato, pensando, o que eu posso, diga. atrapalhando você de novo, eu vou Não, intervir, fica até porque o tranquilo. pessoal está muito Muito calado bem. aí, a gente vai mexendo aqui, né, com as E eu perguntas. falo muito, né? Pode Não, falar. mas vamos embora, vamos embora. Eu estou aqui de olho no horário, porque a gente tem uma hora de live, né? Mas para a gente poder Uhum. passar nosso conteúdo direitinho. No Sim, sim. caso de um zootecnista, aconteceu uma coisa igual, semelhante ao que você está falando. Eu, como zootecnista, estou conversando com um produtor rural. E ele, que os meninos que estão aqui, os zootecnistas, e os outros profissionais, cada um tira um exemplo da sua profissão. Eu vou falar com ele e, de repente, ele me questiona sobre algo que eu não tenho conhecimento. E isso não é uma coisa muito difícil de acontecer. Por quê? Sim, sim.
Geralmente o produtor rural, geralmente, isso não é sempre, toda regra tem sua exceção, né? Mas geralmente o produtor rural, ele já está habituado a fazer técnicas práticas repetitivas. Então, quando tem um profissional que detém aquela prática, que detém a teoria, que tem um estudo maior sobre aquilo, geralmente tem um embate. Então, quando eu estou num projeto de extensão, estou conversando com um monte de produtores rurais e só eu, Simone, zootecnista, estou ali na frente, falando sobre agronegócio, vamos dizer assim. E ele me questiona com uma coisa que eu não detenho. Como é que eu posso sair dessa, Renato? Eu vou usar a linguagem do produtor ou eu vou continuar na minha linha de raciocínio? Tu consegue perceber? Consigo, sim. Olha só, Simone, você tem algumas formas de se preparar para esse momento, né? Primeiro, se autoavalie. Qual é a minha experiência perante o produtor rural? Né? Qual é a minha experiência prática perante o produtor rural? Eu realmente já vivenciei muitas situações, ou eu sou alguém que acabou de sair da faculdade, alguém que estuda muito, mas ainda está muito na teoria, e falta ainda o exercício, falta ainda a prática. Então, se eu ainda estou nessa fase, olha, eu não posso ir para uma palestra com produtores rurais, né, sem pelo menos ter um parceiro com alguma experiência a mais do que eu. Porque nessa hora, eu posso tranquilamente dizer assim, olha, sobre esse assunto, eu quero pedir que o meu colega fale, porque ele tem muito mais propriedade para falar do que eu. Eu também não posso ser ingênuo de chegar diante de uma plateia cujo assunto é conhecido, talvez não de forma teórica, porque eles muitas vezes nem passaram por faculdades, nem estudo tem naquela área, mas eles têm uma vasta experiência, a prática, muito maior do que a minha. E a gente sabe que o conteúdo que a gente aprende na faculdade, ele só é literalmente validado quando eu consigo vivenciá-lo na prática. Porque na teoria, tudo se permite, tudo funciona. Mas a prática, muitas vezes, o produtor rural vai dizer para você, olha, isso aí, meu amigo, que você está falando, eu já tentei, mas não deu certo. Isso aí que você está falando pode dar certo na Europa, que tem um clima frio. Mas aqui no Brasil isso não daria certo. E aí, nessa hora, você que não tem experiência prática vai fazer como? Sabe? Sair de uma situação dessa com a resposta, eu vou procurar me informar e trago depois a resposta, não funciona. Porque nesse tipo de plateia, ele quer a resposta na hora. Então, você não pode ser ingênuo de se colocar diante de uma plateia dessa, né? Sem um respaldo de alguém com mais experiência do que você. E se por acaso caiu no seu colo a chance de fazer uma palestra para um produtor rural, numa feira de agronegócio, alguma coisa assim. Eu acho que é muito salutar, no início da tua fala, você abrir, sabe, expondo a sua fragilidade. Dizer assim, gente, vocês estão diante de alguém que tem se debruçado muito nos estudos, tá? Mas que certamente diante de vocês é uma criança. É uma criança. Então joga a responsabilidade para eles, eleva o moral deles nessa hora e diz assim, olha, diante de vocês eu sou uma criança. Porque muito por mais que eu possa, isso, Renato, por mais que eu possa, por mais que eu possa mostrar a vocês técnicas, por mais que eu possa mostrar para vocês como os novos estudos estão trazendo novidades sobre esse aspecto, é você, produtor, que vive no dia a dia as situações que você vive, que tem a experiência que eu preciso ter. Então, Renato, o que eu vou passar eu costumo dizer que a gente tem que ter um tato para lidar com esses produtores rurais. Inclusive, eu já conversei muitas vezes através de vídeo, de publicações com os meninos, com os zootecnistas, que, antes de mais nada, conheça a realidade do produtor rural. Isso. Escute eles primeiro, observem o que é que ele vai lhe falar, não chegue impondo as tuas técnicas, o que você aprendeu, porque na mesma hora ele vai te dizer, você chegou agora, eu já pratico isso há anos, há mais de 30 anos, enfim. Então, eu acho que
a primeira coisa que a gente tem que ter é a humildade de entender que a tua prática, a tua técnica vai ser associada com a prática, por mais que você também seja um profissional que tem muita prática, que a gente tem, claro, profissionais que estão na faculdade, mas que atuam também em estágios, na própria propriedade deles, eles atuam Sim. como zootecnista, mas o importante é a gente se mostrar que está ali disposto a ouvi-lo, a entender a necessidade dele, e só assim, através de evidências, através de a gente mostrando o nosso trabalho, o nosso empenho, é que a gente pode conquistar a confiança desse produtor. Então, acho que é mais ou menos isso, né, que você está falando, nesse sentido de ter a confiança do público, não chegar impondo a tua vontade, a tua sabedoria, o teu aprendizado. Não é isso, Renato? No momento que você coloca para o teu público que você, apesar de estar ali na frente, mas está um patamar abaixo deles, porque nesse caso em específico, diferente da minha primeira fala, que eu disse, olha, você diferente no sentido teórico, você sabe que você sabe mais do que ele, e você tem que ir para qualquer palestra, mesmo diante de produtores com anos de experiência, você tem que ir para lá sabendo que você sabe muito mais do que eles. Mas esse negócio tem que estar aqui dentro. Esse negócio não precisa estar aqui fora. Aqui fora, se você fala alguma coisa assim, ou se você demonstra isso, você repele, você afasta as pessoas. Então, aqui dentro, olha só, eu sei, porque eu tenho a experiência, mesmo que teórica, mesmo que de livros, mas eu tenho conhecimento, tá? Eu posso não ter a prática, mas eu tenho o conhecimento técnico sobre isso. E isso já serve para melhorar e para aumentar a tua autoestima diante desse público. Mas daqui para fora, o discurso é o contrário. O discurso é, eu estou num patamar abaixo de vocês. Eu estou aqui para aprender com vocês. E é quando você coloca-se numa posição de aprendizado, que aí você traz o público para perto de você e aí começa a haver trocas. Porque esse público que tem muito mais experiência, eles adoram falar sobre o que eles fazem, que dá certo com eles, que não deu certo com eles, e você pode concatenar e juntar isso com a técnica. Olha só, isso que você fez deu certo por causa disso, disso, e disso e disso, mas isso que você fez não deu certo por causa disso, disso e disso. No momento que você consegue aliar a experiência que ele tem com a tua técnica, acabou. Você já ganhou a tua plateia até o final dela e para o resto da vida. Mas você tem que ter esse jogo de cintura. Deixa eu lhe falar uma coisa. Vai lá. Rapidinho. A gente tem alguma... Vou lhe interrompendo. A gente Você é moderadora aqui. A gente tem algumas perguntas aqui que são bem interessantes. Deixa eu ir te fazendo. Tô olhando aqui para baixo. Vai porque o meu feed travou aqui. Eu não estou vendo mais perguntas, não. Pronto, deixa eu te dizer. Eu não consigo ver as que tem lá em cima, mas Elaine perguntou se pode ficar caminhando durante uma palestra. Eu posso ficar caminhando? Isso vai distrair o meu público? Isso vai ser bom para mim, para o meu nervosismo? Me ajuda a ter a noção do espaço, de onde eu posso me movimentar? Me explica aí, Renato. Eu posso caminhar durante a minha palestra? Olha só. De novo, depende, né? Se você está diante de um púlpito, diante de uma tribuna, não. Né? Você está defendendo uma tese diante de uma bancada, você não tem como ficar caminhando. Você precisa realmente ficar parado. Mas eu estou fazendo uma palestra beneficente, estou fazendo uma palestra na escola, estou fazendo uma palestra na faculdade. Eu posso sim me movimentar, e no começo é até bom que eu faça isso, para que eu cause um movimento de conquista de espaço, sabe? Quando uma leoa, quando um leão, ele começa a circular e vai e volta, só para garantir de que aquele espaço ali, olha só, aqui quem manda sou eu. Então você vai para um lado, você vai para o outro, mas também não é interessante que você fique
O tempo todo. Uma barata toda, uma barata tonta, passeando para lá e para cá, porque isso distrai a plateia e isso acaba irritando quem está te vendo. Então, tem alguns movimentos, assim como vícios de linguagem acabam com qualquer palestra, veja só, né? Porque nós estamos aqui, né? E tudo que eu venho falar, né? Em menos de 5 minutos que você perceber que eu repeti essa palavra 3, 4, 5 vezes, o teu cérebro começa a ignorar as outras mensagens, a mensagem completa, e ele vai começar de forma cínica a se concentrar nos teus vícios. De forma que eu já vi pessoas com um papelzinho só fazendo um palitinho, né? Sério e no final ela dizer assim, rapaz, olha, o que ele falou, eu não sei nada. Mas que ele disse 237 a quantidade de nés, eu contei um por um. E olha que quando eu comecei a contar, ele já tinha falado os 50. Então, vícios de linguagem, andar demais para lá e para cá, também é algo que acaba chamando a atenção e demonstrando muitas vezes um nervosismo, sabe? É verdade. Aí eu volto aqueles 3 minutinhos. Vou falar para uma plateia diferente, vou falar para uma plateia que eu não conheço, vou falar sobre um assunto novo, estou inseguro com relação a alguma coisa. Eu posso dar uma andada, posso dar uma caminhada para um lado, para o outro, porque isso me relaxa, o fato de estar andando ali na frente me relaxa, me dá domínio do espaço e disfarça as minhas pernas trêmulas. Disfarça as minhas pernas trêmulas. As pessoas não vão ver que eu tô... Porque se eu ficar parado com o microfone na mão, as pessoas vão ver que eu tenho um malzinho de Parkinson aqui. E aí elas vão perceber que eu estou inseguro. Essa fala que você está dizendo aí já pega o gancho na pergunta que Matheus fez aqui pra gente. Gostaria de saber o que fazer antes dos minutos iniciais para tentar ficar mais tranquilo. Aqueles minutinhos antes da gente falar com o nosso público, o que é que a gente deve fazer? Conta aí para mim, Renato, e para o Matheus. Matheus, olha só. Existem algumas coisas que você pode fazer, tá? Mas a primeira delas é conversar com você mesmo. A primeira delas é reconhecer, tá com medo, né, velho? Tá com medo, né? É por isso que tu tá sentindo dor de barriga, é por isso esse frio, né? Mas tu vai ver, eu vou detonar, eu vou dar um show ali na frente, as pessoas vão me ver, as pessoas vão me ouvir, eu vou fazer a minha parte e você vai ficar aí despreparado, porque você não tá com nada. Mas isso é você falando com esse seu entezinho medroso, sabe? Falando com esse seu euzinho aí. É claro que você pode fazer técnicas de relaxamento, respiração, né? Existe, inclusive, a técnica do 6-3-4, que é você inspira em 6 segundos, segura a respiração por 3 segundos e expira em 4 segundos. E isso faz com que o teu corpo relaxe, né? Diminua aquela tensão e aquela pressão que você está sentindo. Mas, às vezes, você vai falar com uma plateia algo que precisa de energia. E aí, nessa hora, de repente, uma música agitada, uma música mais pesada, né? Não um brega, por favor, né? Um brega nessa hora... Eu achei que você ia sugerir um brega pra gente. Não, nessa hora... O zootecnista gosta de forró. Pode ser um forró, não pode não? Eu adoro forró, adoro música sertaneja, principalmente a sertaneja universitária. Mas nessa hora, não. Nessa hora, não coloca Marília Mendonça, não, porque Marília Mendonça não vai te ajudar a ficar mais calmo. Né? Não coloca Pablo, pelo amor de Deus. Pablo vai dizer, eu estou indo embora, a mala já está lá fora. Não vai te animar. Isso aí não é para essa hora. Deixa esse negócio para outro momento. Nesse momento, coloca uma música eletrônica, coloca um ABC, coloca algum DJ, coloca até um Alok da vida. Tenta buscar uma música que te dê energia, que te deixe num estado de flow mais agitado, bata no peito. E assim, Matheus, como sempre, né? Vai depender do que é que você vai falar. Você vai dar uma palestra na faculdade sobre algum assunto do teu curso, não vai exigir energia da tua plateia. É algo que eles vão precisar simplesmente prestar atenção em você. Nessa hora,
se acalme, faça a técnica da respiração, inspire em 6 segundos, segure por 3 e expire em 4. Faça isso algumas vezes até você ver que o seu batimento cardíaco diminuiu. O nervosismo não vai passar de todo, mas com certeza você vai conseguir ficar mais relaxado. Agora, se o teu público precisa de uma injeção de ânimo, você vai falar diante de um público no trabalho, o pessoal está meio desanimado, você precisa dar uma injeçãozinha para eles, ou de repente é a tua equipe de trabalho, eles vão enfrentar um trabalho desafiante, vão ser colocados numa situação estressante, um trabalho extenso, vão precisar ficar até altas horas da noite, tá? E você precisa, nessa hora, trazê-los não só a responsabilidade, mas o ânimo. Aí sim, aí você pode usar uma música mais animada, bater no peito, ficar em pé, né, respirar com mais força, com mais ofegância, para já entrar, sabe, disparando vocês e tal, e aí a coisa começar a andar. Então depende do que você vai fazer, né? Não existe uma regra única. Claro, se acalmar sempre. Agora, preciso de energia, busco essa energia basicamente batendo no peito, repetindo palavras e ouvindo música agitada. Preciso me acalmar? Respiração, uma música calma, fecha os olhos, segura aqueles minutinhos ali antes de entrar e vai fazer o que vai dar tudo certo. E mete bala, não é isso? Olha, eu queria falar o seguinte, antes da gente começar aqui com os nossos temas, né? Porque senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Eu acho que a gente vai ser derrubado muito em breve. Antes da gente ser derrubado, que a gente só tem menos de 20 minutos. Não, meia hora a gente tem. Meia hora. Mais ou menos isso que eu tinha em mente. Aí veja, eu tenho aqui uma pergunta de Elaine. Elaine está me perguntando, está nos perguntando. Geralmente eu levo um papel para ler sobre o que vou falar. E aí, é certo ou errado? Elaine, olha só. Papel é algo que você pode levar no bolso. No bolso. Por quê? Porque quando você estiver naqueles minutinhos que antecedem a tua entrada, a tua tendência é se esquecer de algumas coisas. É o nervosismo fazer com que você se esqueça. E aí, nessa hora, se você não tiver a tua fila, não tiver a tua cola, você vai entrar em parafuso. Porque qual é aquela palavra? Aí você pega o papelzinho, Stanislavski, Arnold Schwarzenegger, sabe? É uma palavra assim mais complicada e você está com dificuldade de lembrar aquela palavra. E aí o papelzinho te salva naquela hora. Então, não tê-lo nessa hora vai fazer você entrar em parafuso. Porque é a tua cola, é ele que vai te dar uma segurança. Agora, eu realmente não aconselho você falar com papel na mão. O papel ele pode estar até de repente numa tribuna, ou de repente aqueles famosos maomés, né, que são aqueles pedestais para colocar partitura e tal, e aí você ficar com ele como se fosse apenas tópicos que você vai falar. Isso você pode ter. Se você não tiver o auxílio de um PowerPoint, se você não tiver o auxílio de slides, sim, você pode usar papel, sim, nesses casos, de colocar ele em cima de alguma bancada, em cima de algum totem, em cima de algum pedestal, e tê-lo como base daquilo que você vai falar. Afinal de contas, você não precisa ter uma super mente para decorar todos os tópicos e correr o risco de esquecer algum principal. Então, nesses casos, pode. Agora, não é elegante você ficar falando e o papel na mão e você está olhando para o papel e está olhando para o público, e está olhando para o papel e está olhando para o público, entendeu? Não é legal. Nesse momento, se você usa o papel, se você não vai fazer uma apresentação com slide e também não quer esquecer nada, usa o celular, anota aqueles pontos no celular e coloca o celular em cima de alguma coisa. Ou usa o papel mesmo, mas coloca ele em cima de algum totem, de algum pedestal, de alguma coisa que não fique visível para as pessoas que estão vendo você. Né, que fique visível somente para você. E aí não tem problema nenhum de você terminar de falar um ponto e olhar no papel, e as pessoas vão ver que você está olhando no papel, não tem problema, mas somente como um guia para o que você está falando. Exato. Né? E não como uma memória auxiliar para que você não se perca naquilo que você está falando, porque aí demonstra insegurança e não é legal. Então, assim, se prepara, coloca tópicos, usa um pedestalzinho, tá? E vai com fé. Então, a gente
Vocês conseguiram entender? Elaine conseguiu entender? Dá um ok para mim. Não sei se a Elaine está online ainda, mas se tiver e Renato tiver esclarecido, coloca uma mãozinha de legal para mim para a gente poder seguir. E o Christian, boa noite, Christian. Seja muito bem-vindo. Esse zootecnista aí que arrasa com as matérias dele também. Christian tem um Instagram que é o Zooportunidades. E é muito interessante. Quem não segue, segue aí o Christian e o Távio, que tem Brasil Zootecnistas. Então, o Christian está perguntando aqui para a gente, Renato, em grande parte de minhas palestras, principalmente em semanas acadêmicas, eu tento iniciar com uma descontração. Faço isso até para que eu me sinta mais tranquilo. O que vocês indicam? Repete, Simone, eu não entendi bem o começo. Vamos lá. Deu uma cortada aqui no áudio. Tudo bem. Em grande parte de minhas palestras, principalmente em semanas acadêmicas, eu tento iniciar com a descontração. Faço isso até para que eu me sinta mais tranquilo. O que vocês acham? Perfeito, perfeito. Se você vai com uma descontração, se você faz algo, agora cuidado para não ser meio assim, meio bobo, né? Porque de repente você acha que aquela piada é engraçada e tal. Então, veja qual é o tipo de descontração. Mas se você já vem fazendo isso, significa que está dando certo, que as pessoas dão uma risadinha e tal. Então, assim, continua, tá perfeito. É o momento em que você descontrai as pessoas e que você também relaxa. Tá maravilhoso, é isso aí. O difícil é você ter, nos primeiros momentos, nos primeiros embates com a plateia, é você ter a coragem de fazer isso, porque para você descontrair a plateia, você já tem que estar com uma certa segurança. Né? Os palestrantes que mais têm uma autoimagem, uma segurança maior, são os humoristas, né? Porque fazer humor enquanto você fala não é fácil. E a gente vê muita gente que às vezes tenta forçar a barra e faz um humor que acaba, sabe, denegrindo a imagem dele, ele acaba apelando para alguma coisa que é racista, alguma coisa que é de gênero. Tem um efeito contrário ao que ele desejava. Tem um efeito contraríssimo. Você barra as pessoas daquele momento em diante. Então, tenha muito cuidado com a sua descontração. Mas se você vê que é algo positivo, que as pessoas riem quando você faz isso, e que isso, de alguma forma, traz elas até você e deixa você descontraído, perfeito, continua, segue o barco, é isso aí. Então, ótimo, vamos embora. Entendido, Christian, se tiver tudo certo, manda aí o legal pra gente. Se tiver outra pergunta, também fica à vontade. Então, vamos aqui para o Matheus. Matheus colocou, se em algum momento o público ficar disperso, o que eu devo fazer? Como chamar a atenção desse público sem ser chato? Ou não devo fazer nada e simplesmente continuar apresentando? Matheus, olha só. Depende muito do tema, depende muito do assunto. Tem assuntos que necessariamente são chatos, né? E aí você vai ter que ser criativo, né? Não é porque o assunto é chato que você tem que entregá-lo de forma chata. Você precisa aí trabalhar a sua criatividade no sentido de fazer com que as pessoas, de repente, aprendam de forma mais lúdica. Se a sua palestra for no sentido de uma aula, alguma coisa assim. Agora, veja também se o tempo da sua palestra não tá muito longo. Porque, às vezes, uma palestra de mais de 40 minutos, ela começa a realmente ficar cansativa e as pessoas tendem a se dispersar. Então, faça sempre uma checagem de como é que está o teu público, né? Faça perguntas, peça para um interagir com o outro, diga assim, olhe para o seu colega do lado e diga, você está aqui porque você quer aprender e você me trouxe porque eu vou aprender junto com você. Crie interações para o teu público para que eles, de alguma forma, né, saiam da zona de conforto de ficar de braços cruzados só olhando para você, porque aí você tem que ser literalmente um animador de plateia para conseguir mantê-los de forma animada somente com a fala. Então, nessa hora, você tem que usar um pouco da criatividade e fazer interação com o público, né? Fazer algumas perguntas, recolher algumas respostas, né? Dizer assim, pessoal, bora lá, levanta aqui, quem tá solteiro? Vamos lá, não tenha vergonha não, fica de pé.
Olha aí, ó, quem tá solteiro, olha do lado, quem sabe a sua bênção tá aqui do lado. Olha, e começa a interagir e brincar com o pessoal. Ou então, assim, levanta, vira todo mundo para um lado, agora faz massagem no teu coleguinha de um lado, agora vira para o outro, faz massagem no coleguinha do outro. E aí você mobiliza eles, não em torno do tema, necessariamente, mas para uma descontração que faz com que eles fiquem mais espertos, né, mais atentos ao que você está falando. E tenha sempre esse cuidado. Ô, Simone. Oi. O Gilson Recife, ele está colocando aqui, olha, não olhar para as pessoas em si como público, olhar para o lado, para cima, ou apenas olhar para frente, sem interagir com as pessoas, acho que não mostra uma segurança, né? Não estou no que você, o palestrante, está querendo. É exatamente isso aí, Gilson. Quando você desvia o olhar, né, da plateia em direção ao chão, em direção ao teto, né, isso realmente causa essa impressão de insegurança, né, em você para a plateia. Não sei se você está se referindo ao que falamos logo no início com relação aos 3, 4 minutos iniciais, em que nós dissemos para não focar a plateia, porque nesse momento você precisa se livrar dos estresses para poder superar esse momento inicial. Mas depois é muito importante que você use o olhar para encarar as pessoas. Você precisa, nesse momento, fazer uma conexão com o olhar delas. Nesse momento, você, depois que passou esse estresse inicial, que você já está um pouco mais seguro, começa a olhar nos olhos e você vai ver que vai ter muita gente atenta em você. E aí tem um outro porém. Cuidado para não ser como alguns palestrantes que, quando encontram alguém que está prestando atenção, fazem a palestra para uma pessoa só. Só se direcionam para ele. Direciona para uma pessoa só e esquece o restante da plateia. Então, também não faça isso. Tenha muito cuidado com isso. Mas procure os olhares e você vai ver que tem muita gente que vai estar confirmando aquilo que você está dizendo. E aí, nessa hora, é o olhar que vai atrair as pessoas e que vai cativar. Vai te dar a confiança, né? Que vai lhe deixar mais à vontade ali junto com o teu público. Isso é muito importante. Exatamente. Isso, exatamente. Amigo, veja só, tem aqui o Weslas falando pra gente. Sempre quando me sinto à vontade em uma apresentação, faço as pessoas rirem com assuntos sérios. Muitos professores já reclamaram e não sei o que fazer para apresentar e sem parecer engraçada. O que é que você pode falar sobre isso? Olha só, é necessário... Nós temos 25 segundos. Gente, antes de você falar, Renato, a gente vai abrir uma outra live, porque eu sei que meu amigo Renato tem muita coisa ainda para falar e vocês ainda muita coisa para perguntar. Então, gente, estamos novamente aqui. Vou chamar Renato para voltar para essa live junto com a gente. Vocês estavam, olha só, o Matheus chegando. Paulo, deixa só o Renato entrar na nossa live novamente. Olha, Cessa, Cleicivan, Matheus de volta. Olha o Renato aí de volta. Rapaz, eu falei muito assim, foi? Falou, viu, amigo? Eu não ia dizer não. Mas eu tenho que ser sincera com meu amigo parceiro. Mas quando a gente gosta de alguma coisa, né? Vão brotando, né? A gente poderia, de repente, marcar uma outra live, marcar um outro dia, se o pessoal estiver cansado. Mas acho que dá pra gente se estender por mais um pouco aqui, porque acho que o assunto tá legal. Gente, vocês que estão aqui, que entraram agora, deixa eu ver, Vitor, Christian, Cessa, minha irmã, viu? Cessa tá assistindo aqui a live. Paulo, que você conhece Paulo Bastos. Bom, vocês que entraram, gente, que não acompanharam a primeira live, eu deixei essa live salva, então vocês podem, daqui a algum tempo, assistir a reprise e a gente vai continuar. Eu acredito que Renato ainda recorde onde ele parou e a gente vai tentar ser mais breve possível, que a gente puder. Estou aguardando as outras pessoas também entrar, Elaine, Gilson, eu acho que Távio, que estava na live, enfim. As pessoas que estavam acompanhando, se puderem entrar novamente, a gente está aqui dando continuidade ao nosso assunto. Então, eu estava falando com relação
Há uma pergunta que foi feita, né, de que algumas coisas são apresentadas, que os professores reclamam, porque ele tenta apresentar muitas vezes de forma lúdica, e aí faz as pessoas rirem com assuntos sérios, e os professores reclamam disso e tal. Olha só, você no ambiente acadêmico, você tem que dançar conforme a música, né? Ninguém está ali para te julgar como palestrante. Você está ali para apresentar o teu trabalho, né? Você está ali para mostrar o teu conhecimento naquele assunto. E você tentar ser engraçado em alguns momentos para descontrair vale muito a pena. Afinal de contas, né, você está diante de uma plateia que está no mundo acadêmico e precisa uma certa descontraçãozinha até para atrair esse público até você. Mas se você disse que já faz isso de forma repetida e os professores criticam, não gostam, então dança conforme a música, diminui as brincadeiras, apresenta o conteúdo de forma mais séria, porque olha só, novamente, você não está ali para ser avaliado como palestrante. Nenhum professor teu está te dando nota porque você fez um bom trabalho como palestrante ou como um orador. Você está ali para apresentar o teu trabalho, para fazer ele da melhor forma possível, para expor o conteúdo da melhor forma possível, né? E eles não vão estar avaliando se você atraiu a atenção do teu público, se o teu público ficou atento até o final. É claro que você, como palestrante, você quer que isso aconteça. Você quer que o teu público preste atenção, fique atento, goste, te dê um feedback positivo. Claro que você quer. Mas lembre-se que esse não é o teu objetivo ali, né? O teu objetivo é literalmente entregar o conteúdo. Então, assim, diminui um pouco, tenta ser descontraído só em alguns momentos, no que for realmente sério, leva como tem que ser, faz a coisa como tem que ser e segue, né? E lembra-se que ali a música é tocada por eles e não por você. É diferente de você estar palestrando para um público sendo você o palestrante, né? Ali você é mais um aluno, né? Então, segue o baile. Isso. Eu acho que foi o Weslas que perguntou isso, não foi, Renato? Sim, não estou lembrada. Acho que... Não foi isso? ele tá dando um ok aí, acho que foi ele mesmo, sim. Pronto. Gente... Ele não, ela, né? Ela, isso. Ela. Vocês têm mais perguntas? Porque aí Renato vai dando continuidade ao que ele tinha separado para a gente. Eu vi que entrou muitas pessoas que acompanham o meu trabalho. Vi que Diana Carielli, beijo para você. Obrigada por estar aqui na live. Já tinha dado um feedback que o meu áudio estava com eco. Diana é eu acho que se chama esteticista, não sei, Diana, me corrige se eu estou falando certo. E Diana palestra também, já tivemos a oportunidade de palestrarmos no mesmo evento. Diana é de Salvador, tem um trabalho lindo, Diana tem uma clínica de estética, então um prazer enorme ter você aqui na minha live. Não é zootecnista, mas também acompanha meu trabalho, Renato. Manda posts para mim, né, para que eu fique por dentro, na verdade, das matérias que saem sobre zootecnia. Então, muito obrigada. Outro beijo grande para você e vamos embora, Renato, antes que a gente perca o nosso tempo de novo, né? É verdade. Olha só, Simone, para a gente ser mais... A gente já falou como falar em público, a gente já falou de técnicas de como se acalmar antes, os 3, 4 primeiros minutos e após, né? Interação com o público, como chamar a atenção, como manter o foco, andar, mas ter muito cuidado com isso, manter uma postura mais finita, né, num ambiente um pouco mais finito, não ficar andando para lá e para cá, o gesticular com as mãos, o olhar para a plateia, enfim, a gente já falou de várias coisas. Só que a coisa mais importante de tudo isso se chama encarar o medo e fazer. Porque não existe nada, nenhuma técnica, nenhum método, nenhum remédio que vá, a não ser que você tome uma lapada de pinga e vá para lá meio bêbado para fazer. Aí você realmente não vai ficar nervoso, não vai fazer nada. Né? Mas também duvido que você faça uma boa... funcione. Talvez duvido que você faça uma boa palestra, mas assim, fora essa situação, acho que é muito improvável que qualquer técnica, qualquer coisa, por mais que ela te dê alguma melhoria, alguma saída, alguma alternativa, ela vai te fazer, de fato,
um palestrante, vai te fazer de fato um orador, vai te fazer de fato alguém que perdeu o medo de falar em público se você não fizer. Eu tive uma experiência muito recente com uma amiga. Tive uma experiência muito recente com uma amiga minha. É isso aí, Ju. Feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. E, na verdade, precisa começar imperfeito. Esse é o nosso grande problema. A gente precisa começar de forma imperfeita e ir aprimorando. Porque a diferença entre o teimoso e o determinado, né, e aquele que é obstinado, é exatamente isso. O teimoso, ele fica insistindo em repetir as coisas do mesmo jeito. Já o obstinado e determinado, ele repete as coisas, mas sempre de uma forma diferente, sempre buscando melhorar. Então... Eu costumo dizer, Renato, atrapalhando você, eu costumo dizer duas coisas para mim mesma, antes de enfrentar a minha plateia, antes de ministrar minhas palestras. Eu costumo dizer que eu estou com medo, eu vou com medo mesmo, né? E no meio do caminho eu vou trabalhando, eu vou escutando uma música, eu vou fazendo uma oração, enfim, eu vou fazendo aquilo que eu acredito que vai me acalmar, que vai me deixar mais relaxada. E você falou numa coisa muito interessante. Eu sempre costumo dizer para os zootecnistas, para o público que me acompanha, que persistência é diferente de insistência. Quando a gente persiste, a gente cria estratégias novas, a gente tenta, a gente vai moldando para fazer diferente, para fazer melhor. É diferente de insistir. Quando a gente insiste, a gente continua naquele mesmo caminho, errando e errando e errando novamente. Então, que sejamos persistentes, que a cada dia a gente consiga achar novas estratégias para falar em público, para encontrar uma saída para a gente diminuir a nossa timidez, enfim. Então, que sejamos persistentes e não insistentes, não é isso? Exatamente. Eu tive uma experiência recente, essa é bem recente mesmo, que aconteceu esse mês, agora de outubro. Uma amiga, ela estava muito insegura, ela não tinha o hábito de falar em público, ela estava muito insegura, ela ia pela primeira vez fazer uma apresentação para um público grande, e nós passamos praticamente umas 3 horas online, eu literalmente lendo todos os slides que ela ia apresentar e dando para ela algumas ideias do que falar sobre cada uma daquelas falas. Eram slides que eu tinha algum conhecimento, não era nada tipo zootecnia, senão eu não ia poder dizer muita coisa, mas eram slides dentro de alguns conhecimentos que eu tinha, então eu pude, né, dizer, olha, nesse slide você pode falar assim, você pode falar dessa forma, você pode usar esse exemplo, você pode inclusive puxar para esse gatilho, você pode pedir exemplos da tua plateia, você pode dizer quem se identifica com isso e quem tem um exemplo para me dar sobre isso, e aí pegar esse exemplo e aí você chamar a plateia para você, enfim. Ficamos até quase 2 horas da manhã, eu daqui, ela de lá, ela fazendo anotações e tudo mais. No dia seguinte ela subiu nervosa, suando frio, morrendo de medo, mas fez, e no final eu disse, e aí, como foi? Ela disse, olha, menos difícil do que parecia, mas ainda assim muito nervosa. Na mesma semana teve uma outra palestra em que ela foi, e ela disse, olha que interessante, dessa vez eu já não senti mais tanto nervosismo, e detalhe, eu já fiz uma outra apresentação maior do que aquela e consegui me sair bem. E há poucos dias atrás, ela fez uma terceira palestra, né, tudo dentro do mês, até por conta do Outubro Rosa, né, e ela disse, olha que interessante, eu pouco usei os slides, mudei muita coisa na hora que eu ia falar, e parecia algo muito natural para mim. Eu disse, olha, e você só fez 3 palestras. Imagina quem já está nesse ramo há 3 anos, há 5, há 10, há 15 anos. Então, nada vai superar o primeiro passo, né? E a primeira vez que eu falei em público, eu acho que eu preparei um sermão, preparei uma mensagem para 45 minutos e eu devo tê-la falado em 5. Em 5 minutos eu esgotei todos os 45 minutos de assunto. E eu ainda tinha mais 40 minutos pela frente. E aí eu relia o texto que eu tinha falado, chamei alguns exemplos, mas foi horrível, foi horrível. No final, algumas pessoas meio que com pena
chegaram para mim e disseram assim, o importante é a gente tentar, né? O importante é a gente não desistir. Ai, e a gente não sabe se isso é bom ou se é ruim, né? Porque... Eu olhei para aquilo e disse assim, eu espero que ele tenha entendido alguma coisa, porque eu não sei se isso foi um prêmio de consolação, se foi alguma coisa nesse sentido, mas foi a minha primeira experiência. A segunda já foi a melhor, a terceira já foi a melhor, a quarta. E depois que você pega o jeito, depois que você entende quais são as artimanhas do teu cérebro, como controlá-lo, como contorná-lo, uma coisa que eu sempre estimulo as pessoas a fazerem é buscar se expor sempre que você tiver oportunidade em público. Vai ter 15 anos. Alguém quer fazer um discurso? Eu faço. Vai ter um aniversário de alguém. Quem vai discursar? O aniversariante está com vergonha? Eu faço. Final de ano, vai ter confra da empresa. De repente o microfone parou perto de você. Alguém disse assim, olha, fala alguma coisa aí. Eu falo. Fale. Sabe? Teve oportunidade, fale, porque é só o exercício que vai fazer com que você se torne alguém proficiente, com alguém que tem muita tranquilidade naquilo que você faz, no falar. Os exemplos vão vir, as experiências vão vir, e você vai se tornar alguém que vai encarar aquilo com a naturalidade absurda. Então, primeiro fazer, independente do medo, surgiu uma oportunidade, tem que apresentar no grupo, não se esconda, pelo amor de Deus, não se esconda. A gente na faculdade está sempre se juntando com pessoas que falam bem, porque aí toda vez que tem apresentação do grupo é sempre ele que vai falar, é sempre ela que vai falar. É a pessoa que vai falar, e aí você já diz logo, olha, eu faço o que tiver que fazer. Eu preparo o trabalho inteiro, eu imprimo, eu encaderno, eu faço o protótipo, eu faço tudo, mas você apresenta. Não faça mais isso. A partir de agora, sabendo dessas técnicas, sabendo dessa necessidade, principalmente sabendo do mercado que te espera ao final do teu curso, ou muitas vezes você que já está no mercado, as oportunidades que você está deixando passar, porque você deixa para falar em público, deixa os outros falarem em público no seu lugar, não faça mais isso. A partir de agora, não seja somente mais um no grupo, diga assim, olha, vamos dividir as falas, eu quero falar isso aqui, e se prepare muito para falar bem aquilo ali, sabe? Se for uma fala curta, de 5 minutos, de 10 minutos, ótimo. Você vai começar com pequenos grupos, com pequenas falas, com pequeno tempo, e à medida que você for ganhando confiança, você vai dizer, não, pode deixar comigo que eu faço o que eu falo. Tá? Então, essas são algumas dicas que eu daria para quem está realmente começando e não sabe por onde começar. Deixa eu ver o que é que a gente tem aqui, Renato. Matheus colocou... Verdade, no começo da graduação eu não conseguia nem apresentar um seminário. Depois de tanto fazer essas apresentações, fico mais tranquilo para falar em público. Na realidade, é o que eu mais gosto de fazer. Olha aí, tá vendo? Eita, zootecnista top, tá vendo aí? Muito bem, Matheus. Deixa eu ver o que é que tem mais por aqui. Eliana colocou... Por isso que é sempre bom conhecermos outras áreas e como interagir sobre vários assuntos. Hoje aprendi sobre zootecnia, uma área que eu nunca imaginei interagir, mas acabei de descobrir que meu esposo se identificou com a área. Olha, se estiver interessado em saber mais coisa, acompanha o Instagram de Simone P. Zootec e no YouTube, Simone Zootec também tem um canal, viu, Eliana? Que pode tirar todas as suas dúvidas, as dúvidas do seu esposo, e pode me chamar no direct, no WhatsApp, que nós já ficamos amigas, viu, Renato? Eu digo logo a você, já tomei sua amiga e pronto. Ela é minha coach, viu? Ela é minha coach, viu? Cuidado com isso. É uma excelente coach, tem me dado, assim, tem me feito realmente atingir um estágio muito, muito melhor. Ela está de parabéns, é uma profissional maravilhosa, Eliana Nascimento Chagas. Chagas, exato. Isso que ela falou, Simone, é muito importante. Principalmente na área técnica, a gente não pode se dar ao luxo de conhecer somente do nosso negócio. É claro que o nosso negócio a gente tem que conhecê-lo com a palma da nossa mão. Mas se você se limita somente ao seu negócio, fica muito difícil estabelecer uma conversa com você quando o assunto foge um pouquinho daquele tema, sabe? Muito importante isso, Renato. Você precisa ter um conhecimento geral sobre muitas coisas,
Você não precisa ter conhecimento aprofundado sobre muitas, mas geral sobre muitas. Porque, voltando à história lá do teu produtor rural, se você for levar somente o assunto técnico para ele, vai ficar muito difícil de você conquistá-lo. Mas se você começa a conversar sobre outros aspectos dele como criador, né, dele como criador de gado, como criador de caprinos, de ovinos, enfim. Se você começa a conversar sobre outros aspectos, digamos, aspectos sobre silos, aspectos sobre currais, aspectos sobre, enfim, sobre determinados outros assuntos que não necessariamente estão ligados à tua área, mas que envolvem o universo do teu produtor, cara, você ganha a conversa com ele. Eu tive uma experiência de um professor que foi fazer uma negociação com um determinado cliente e ele começou a conversar e o cliente estava meio irredutível e tal, e a conversa se estendeu, e ele percebia que não ia render e não ia conseguir fechar aquele contrato. Mas aí ele olhou em cima da mesa do cliente e tinha lá a foto de um Fusca, e ele na frente do Fusca. E aí ele perguntou, é seu esse Fusca? E aí ele disse, é meu sim. Rapaz, eu gosto muito, rapaz. Inclusive eu faço parte do clube do Fusca da minha cidade. Claro, isso aí foi um exemplo que ele deu, porque de fato ele fazia. Mas só um assunto extra, que não tinha absolutamente nada a ver com o que ele tinha ido tratar, ganhou a confiança do cliente. Um Fusca salvou a negociação dele. Não tinha nada a ver com o assunto. E às vezes pode ser uma outra coisa. Pode ser as manchas de óleo das nossas praias, né? Pode ser, de repente, futebol. Você não precisa entrar no assunto de discussão, mas se você percebe que ele está usando uma camisa de futebol, vai na onda dele, começa a falar sobre futebol, não briga nunca, jamais, mas começa a dizer, rapaz, e aí, como é que está teu time? Começa a estabelecer outros assuntos. Agora, se você não sabe absolutamente nada sobre nada, só conhece a tua área muito bem, você vai ficar muito limitado. Qualquer assunto que sair daquilo, você vai literalmente ficar boiando, você vai ficar calado, vai ficar tímido. É muito bom quando você, como palestrante, alguém fala alguma coisa que não necessariamente está ligado ao tema e você tem um exemplo para dar e você tem uma palavra para dar sobre aquilo ali, te traz uma sensação de conhecedor muito bacana. Imagina no meio da tua palestra sobre zootecnia, alguém falar sobre algum aspecto mais filosofal da coisa e você dizer, é bom que você tenha falado isso, porque, como diziam os gregos, né, e principalmente inspirados em Homero, em Sócrates e tal, e você iniciar por um assunto que vai deixar a tua plateia assim, nossa, ele conhece outra coisa que não só zootecnia, ele sabe alguma coisa de filosofia também, isso é muito bacana. E você não precisa ser um filósofo, não precisa ser um conhecedor profundo da filosofia, mas navegue por outras áreas do conhecimento, não fique tão focado naquilo que você conhece. Se permita conhecer outras coisas, é muito gratificante fazer isso. Tem aqui uma pessoa, Renato, falando para você, que é Almir GDS. Renato, show de bola esta troca de experiência e que transforma a baixa em autoestima. Parabéns para todos os envolvidos. Obrigada, Almir. Obrigada a você por estar aqui participando, né, Renato? Obrigado a você, Almir. Obrigado a você mesmo. Verdade. Obrigado a você. E nós já estamos em quanto tempo? Eu acho que daqui a pouco a gente vai ser expulso de novo do Instagram, mas deixa eu falar aqui um pouquinho com o pessoal, só para avisar que a gente tem uma primeira live para vocês que estão entrando, Almir, Breno, Lúcia. Tem uma primeira live aqui no meu Instagram, vai ficar gravada durante 24 horas. A gente fez a primeira com muitos assuntos bem interessantes. Aconselho vocês a acompanhar essa primeira live. Ela só vai estar disponível 24 horas. E essa segunda live foi a continuidade, né? Porque os dois aqui não falam quase nada, né? A gente não fala nada, então... Aí, Renato, gente, ele pode voltar na próxima vez, se vocês quiserem, com outros assuntos, vocês podem sugerir. O Instagram de Renato é @RenatoFeijóOficial, não é isso? Isso. Se você isso, puder, exatamente. escreve aí, amigo, para o pessoal já poder interagir com você. Os zootecnistas que estão aqui participando dessa live, que querem saber mais técnicas de como falar em público, segue Renato. Renato tem muita coisa boa para passar para a gente.
E Elaine, Gilson, que também trabalham com o público, fiquem à vontade, sigam o Renato e aproveitem essa gama de conhecimento que Renato tem. Então, acho que alguém está falando mais alguma coisa aqui. Eliana está dizendo que a gente vai ter que gravar em YouTube, viu, Renato? Porque aí a gente tem um tempinho um pouco maior, na verdade. Aí vamos lá, Chagas falou. A Nani está dizendo quero mais, adorei. Oba! Nani é demais. Nani é Elaine, que Elaine acompanha minhas lives aqui, mesmo quando é de isotecnia, ela interage. É fantástico ter a interação das pessoas de um público diferente, de um perfil diferente, mas que estão sempre dispostas a adquirir mais conhecimento. É o que você exatamente está falando, Renato. Então, Chagas está dizendo aqui, multiconhecimento, eu acho interessante, verdade. Eu acho admirável abrir e inovar conhecimento, além de não ficar limitado à inovação. É isso mesmo. Exatamente o que a gente está falando. Então, gente, deixa eu perguntar a vocês. Vocês querem aproveitar mais de Renato aqui? Vocês têm mais alguma pergunta para colocar para Renato? Digam aí, quero ouvir vocês, porque a live já está para ser encerrada. Infelizmente, vou ter que encerrar a live com o Renato. Por mim, eu ficava aqui umas 4 horas só pegando conhecimento dele e vocês mandando perguntas, mas isso não significa dizer que ele não possa voltar, né, não, Renato? Com certeza. A gente pode marcar para ontem outra. E vou dizer que tem surpresa vindo por aí, né? Simone Pereira e Renato Feijó, né, não, Renato? Pois é, essa parceria tem muito a oferecer aí, viu, gente? Fiquem ligados nos nossos Instagrams, logo vocês vão ouvir e ver algumas surpresas aí, que vai ser bem legal para todo mundo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, gente, vocês estão caladinhos aí. Deixa eu ver. Nani disse que adorou. Nani, sua linda, continua acompanhando aqui o nosso Instagram. Segue Renato aí, que ele tem muita coisa boa para oferecer nessa tua área, que sempre está fazendo apresentação na sua faculdade. Tem coisas muito interessantes que Renato pode passar para você. Então, o Instagram de Renato está aí, @RenatoFeijóOficial. Tá, gente? Quem não conseguiu acompanhar, repito novamente, que vai ficar a reprise durante 24 horas. Então, o que é que vocês têm mais para perguntar para Renato? Quando vai ser a próxima? Ó, já está perguntando. Paulo está dizendo que quer mais. Então, isso é um sinal que o pessoal gostou, né, Renato? É verdade. Olha, a Eliana está lembrando que no dia 4, né, a gente vai estar com um evento lá em Boa Viagem o dia todo. Ela vai fazer um treinamento muito top. Ela tem uma abordagem muito top na área comportamental. Tem sido realmente um diferencial. Ela tem feito um trabalho muito bacana na Prefeitura de Olinda, né, junto com o ProJovem lá. E eu vou estar falando de manhã sobre tecnologia e impactos. A Juliana Sampaio, que também está nessa live, vai estar lá também, falando sobre questões da comunicação e tal. Então vai ser algo bem bacana. Depois eu mando para você o nosso flyerzinho para você divulgar aí para o teu pessoal. Ótimo, pode deixar. Eliana, se você quiser deixar o seu Instagram aqui, fique à vontade, viu? Pode deixar. Aqui tem espaço para todo mundo. Christian está dizendo que foi tudo perfeito. Christian, muito obrigada por sua participação. Foi ótimo ter você aqui conosco. E me espera, que eu estou chegando com a live lá, tá? Se o convite não acabou, se o convite ainda está de pé, vou para lá, para o seu Instagram, para fazer uma live. Pode me esperar. Então, deixa eu ver quem é que está mais falando aqui com a gente. Christian. Parabéns, vocês são demais. Obrigada, zootecnista. Você que é demais. Muito obrigada. Chagas está aqui também falando. Parabéns. Isso é muito bom. Os zootecnistas têm muito o que mostrar. É uma área riquíssima e pouco divulgada ainda na sociedade. E é uma área fascinante dos animais e seus segmentos de alimentação. Muito bom. Chagas, convido você, não sei se você já está no meu Instagram, mas convido você a acompanhar.
Toda semana eu falo sobre semanas de produção. Então, toda semana eu trago um assunto diferente para vocês, assuntos dentro da área de zootecnia, mas também eu trago muita coisa, muita notícia que o zootecnista e os outros profissionais das áreas das ciências agrárias e demais áreas querem e precisam saber. Tem muitos posts de motivação, coisas interessantes que vocês, para vocês adquirirem mais conhecimento, mais conteúdo, enfim, para a gente trocar esse conteúdo, esse conhecimento. E concordo com você que a zootecnia ainda é uma área que tem muito que mostrar, mas se nós, zootecnistas, nos juntarmos, formarmos parcerias com pessoas como Renato, pessoas como Eliana, que tem muito mais a agregar na zootecnia, que envolve produção animal, com a área de nutrição, genética, eu acho que vamos conseguir mostrar o verdadeiro valor do profissional zootecnista, sim. A gente precisa primeiro ser a mudança para conseguir a mudança. Então, muito obrigada por você estar participando da live, interagindo, colocando seu comentário. Isso é muito importante para a gente, não é isso, Renato? Com certeza, acho que foi bem bacana, né? Eu já estou ansioso para outros encontros desses, sinceramente, eu já estou realmente ansioso. Acho que foi enriquecedor, para mim sempre é, né? Acredito que tenha ajudado algumas pessoas e estamos sempre à disposição, Simone. Se precisar, pode chamar, a gente abre uma live dessa aí, começa a falar com o pessoal. Eu já estou dizendo que não é se precisar, eu já vou precisar. E, assim, pela participação das pessoas, com certeza eu vou querer você de volta. E a gente vai tocar o nosso projeto, viu, gente? Tem projeto, vou dizer de novo. Vou fazer aqui o nosso marketing. Tem projeto vindo para os zootecnistas, para os profissionais que querem entender um pouco mais sobre o que Renato passa, sobre o que Simone passa, esses conhecimentos que a gente quer tanto dividir com vocês e aprender também. A gente divide e multiplica os conhecimentos. Para a gente finalizar, tem uma pergunta aqui de Breno Queiroz. Como ganhar a atenção das pessoas? Não sei se já falou, eu cheguei atrasado. Renato, dá para você falar um pouquinho, rapidamente, sobre isso? Dá sim, eu vi a pergunta dele, estava só esperando se a gente ia ter um tempinho ainda para respondê-la. Olha só, Breno, como é que você conquista a atenção das pessoas? Sendo interessante. Não tem como você conquistar a atenção das pessoas se você não procurar ser interessante. Então, você tem que estar atento, primeiro, ao teu conteúdo, né? Você tem que estar muito seguro daquilo que você está falando, estudar bem, se preparar bem. Olha só, uma coisa muito simples que a gente indica para as pessoas. Antes de ir para uma palestra, se olhe no espelho, fale para você diante do espelho, se imagine sendo a plateia que está te ouvindo e treine isso diante do espelho, repita algumas vezes aquela fala, né? Tem aquela introdução inicial para que você saiba pelo menos aquelas primeiras frases, como abrir o teu trabalho, porque se você não tremer, se você não titubear nas primeiras frases, mesmo que você venha titubear depois, mesmo que venha a dar alguma falha depois, você já vai estar seguro, isso vai passar de forma quase despercebida. Então, procure ser interessante, né? Use bem as mãos, passeie pelo palco sem ficar andando para lá e para cá, mas use o espaço que você tem, busque interagir com as pessoas. No caso, dependendo do seu assunto, quem aqui tem uma experiência para falar sobre isso? Alguém? Um de cada vez, para não criar tumulto, fazer interações desse jeito. Pessoal, eu estou vendo que vocês estão muito calados, eu não sei se esse assunto é chato ou se eu estou sendo chato, então vamos fazer o seguinte, vamos levantar, vamos fazer massagem no coleguinha, todo mundo faz massagem no coleguinha da direita, todo mundo faz massagem no coleguinha da esquerda, enfim, estimular as pessoas a participarem e sempre buscar se aprimorar, ser criativo, trazer exemplos. Olha, uma das coisas que mais conectam as pessoas em palestras são as histórias. E quando você traz histórias baseadas em fatos reais, em casos verídicos, e não necessariamente a sua, tá? Porque às vezes quando você fica trazendo a sua história, parece muita presunção, muita prepotência. Você está sempre falando de coisas relativas a você. Mas quando você traz exemplos de pessoas que viveram com você algum exemplo de superação, como eu falei da minha colega, né, que vivenciou isso comigo,
esse mês e tal, conecta as pessoas de uma forma muito mais profunda. Então, atrair o interesse das pessoas precisa gerar interesse nelas. E gerar interesse nelas é isso. É você procurar ser interessante. E você usar todas essas técnicas aí para poder manter o teu público antenado e atento a você. E não esquecer sempre de estar olhando para as pessoas, de estar buscando o olhar delas e de estar interagindo sempre que você puder. Né? E se prepare bastante. Né? Uma coisa que vai te ajudar muito é estar bem preparado naquilo que você vai falar. Treine bastante, faça isso que você vai ter sucesso. Ok. Então, gente, nós estamos terminando, né, Renato, nossa live. Se alguém tiver mais alguma outra colocação, mais alguma pergunta, Ana Maria, que entrou agora, te aconselho a assistir a reprise dessa live. Nós temos uma primeira live que daqui a pouquinho vai estar disponível no meu Instagram. E eu quero dizer que, Renato, você já está convidado para mais uma live comigo, para a gente participar juntos dessa interação com esse público fantástico. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês, a interação de vocês durante todas as semanas de produção de Simone Pereira, a participação de vocês nessa live, interagindo, perguntando, colocando os receios, os medos que vocês têm. Isso não é fácil, não é, amigo? A gente admitir que tem algum medo, que tem algum receio. Então, vocês estão de parabéns. E nós, eu e Renato, só temos a agradecer. Muito obrigada pela participação de vocês. Amigo, você quer falar alguma coisa? Eu quero só agradecer a cada um que esteve presente na primeira e aos que continuaram também na segunda, vamos dizer assim, na segunda metade dessa live. Se estendeu um pouco, porque né, as pessoas que estão oferecendo essa live gostam de falar, né, e o tema é falar em público, né, por que não, né, desenvolver isso numa live? Então eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que esteve presente, mesmo em silêncio, mesmo quem entrou e não perguntou nada, mas esteve aí, aprendeu e coloca isso aí em prática. Eu desejo muito sucesso a vocês e até uma próxima. Ok, amigo, mais uma vez, muito obrigada. Beijo e grande, Simone. Vamos embora tocar nosso projeto. Depois que a gente tocar, a gente avisa esse público o que é que vem de novo por aí, não é isso? Então, exatamente. Gente, mais uma vez, boa noite para todos vocês e continua acompanhando a nossa semana de produção. Beijo a todos. Até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Outro, querido. Tchau.